Nesse momento nós vamos cantar o hino Canção da Vida, hino de número 477, que fala que Deus tem nos abençoado, Deus tem planejado maravilhas para a nossa vida, e é o que nós vamos cantar agora. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Vamos agora convidar o nosso irmão Júnior para trazer a mensagem dessa noite. Boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos os que para cá chegaram. Nesta noite, a igreja está fazendo, parte dos irmãos da igreja estão reunidos ali no Jacarecanga, também para realizando um final de semana evangelístico com um pequeno grupo da irmã Deusmar, do irmão Valber, ali no Morro do Ouro. Parte da igreja, portanto, também, que já não somos tantos, hoje estão lá fazendo esse evangelismo. Tá? E os que aqui estamos para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Convido-os a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 38. Gênesis 41, verso 38. A história que iremos relembrar e extrair algumas mensagens, algumas lições preciosas nessa noite, é acerca da história de José.
A Bíblia ocupa o capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. São, portanto, 10, 14, 15 capítulos praticamente, contando apenas a história da trajetória da vida de José. De tamanha importância que a Bíblia dá para as lições preciosas que nos são ensinadas, nos são transmitidas através da experiência de José. O verso 38, que eu gostaria de ter uma ideia principal de alguns aspectos da vida de José que nós vamos recapitular, no verso 38 do capítulo 41, diz o seguinte de José, e com esse pensamento que nós vamos começar. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó perguntou, no momento em que José, depois de José ter feito a interpretação dos sonhos e tal, e que a gente vai conversar um pouquinho, lá na frente, após José ter interpretado os sonhos e Faraó ter visto todas as mensagens que Deus havia dado para ele, para José através de José, Faraó reuniu seus conselheiros, passou alguns dias meditando em quem seria a pessoa responsável por realizar tão grande obra para o Egito, em cima dos 7 anos de fartura e os 7 anos de dificuldade, de fome que passariam pelo Egito. Foi essa a interpretação que Deus deu para José. Então o que é que acontece? Faraó reuniu o seu conselho, os seus líderes, os seus oficiais, para tentar achar um nome que fosse responsável para comandar esta grande obra durante esses 14 anos vindouros. Após a reunião do conselho, vem o resultado do que a gente viu aqui, escrito aqui no verso 38. Quem, disse o Faraó, acharíamos com tamanha sabedoria e em quem está o Espírito de Deus? Esse é o traço de caráter geral que nós podemos vislumbrar da vida de Moisés, ou de José, né? Eu estava também estudando Moisés, estudando José hoje à tarde, aí confundi a mente aqui. Se fôssemos resumir em poucas palavras, em poucos minutos, a história da vida de José, nós vemos José vindo de uma família desestruturada. Marquinhos, baixa só um pouquinho o volume, por favor. Nós vemos José vindo de uma família desestruturada, um pai que resolveu ter 4 mulheres e tremendos acontecimentos de ciúmes entre essas 4 mulheres. A principal delas era Raquel, e Raquel foi a preferida de José, era a mulher que José amava, né? Se voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que José não queria as outras mulheres. José lutou e trabalhou para conseguir o casamento com Raquel, mas o pai de Raquel havia colocado Lia no lugar de Raquel, e José e Jacó trabalhou 7 anos para conseguir Raquel, e na hora H recebeu Lia, e depois trabalhou mais 7 anos para receber Raquel, e depois dos 7 anos, Deus abençoando sempre a vida de Jacó. Só que Jacó, em meio a essa história, formou uma família com 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E no meio dessa família, um monte de confusão, de ciúme, de traição e de desentendimentos e de dificuldades ali de relacionamento, provocado por essa família vindo de 4 mães diferentes, né? Lia deu 4 filhos para Jacó. Zilpa, que era a serva de Lia, deu mais 2. Bila, que era a serva de Raquel, deu mais 2, Datã e Naftali. E Raquel, a mulher amada, deu José e Benjamim, totalizando 12 homens e mais uma mulher. Então, vemos que uma família, da maneira como estava estruturada a família de Jacó, era tremendamente difícil que desse certo o relacionamento entre os irmãos. Porque havia uma briga de poder, uma briga da primogenitura, uma briga de quem era o escolhido, quem era mais amado. E em todo esse clima entra José, a história de José no meio dessa história. Posso lhes dizer o seguinte, que José era o personagem que mais tinha tendência de dar tudo errado na vida dele. Mas sabem por que não deu?
porque apesar de Jacó ter criado José diferente dos outros, o comportamento de Jacó foi o que propiciou, dentre outras coisas, esse clima de ciumeira entre os irmãos, porque Jacó declarava claramente que José era o filho preferido dele. E um pai não pode fazer isso com os filhos. Mas Jacó fez. Enquanto os filhos estavam distantes cuidando dos rebanhos, José estava dentro de casa ao lado do pai. Só que este dentro de casa ao lado do pai propiciou fazer com que José pudesse receber instruções acerca de Deus diferenciado do que os outros filhos não recebiam. Jacó tratava José de uma maneira diferenciada até para passar essa questão espiritual para os seus filhos. De certa maneira, Jacó foi relaxado no cuidado de passar a vida espiritual e contar as histórias para os outros filhos. Mas para José, a história foi diferente. José foi criado ao lado de Raquel e de Jacó, dentro de casa, como filhinho mimado da família. Mas, apesar disso, ele foi orientado e recebeu tremendas instruções espirituais que fortaleceram o coração de José para que ele pudesse enfrentar durante toda a vida dele as dificuldades que a gente já conhece da história e que vai relembrar algumas delas aqui. José certamente, do ponto de vista familiar, tinha tudo para dar errado. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, naquela caravana dos ismaelitas, José ia pensando, estava lendo hoje esse livro aqui, o Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen White, né, considerada, vista por nós adventistas como sendo uma profetisa. Ela escreve assim, de que no momento em que José foi entregue como escravo na caravana dos ismaelitas, no caminho entre a venda dele, que os irmãos o entregaram como escravo, até a chegada no Egito, para ser vendido naquele mercado dos escravos, passou pela cabeça de José 1001 coisas. Estava tão bom. Agora, Paulo, eu falo como estava tão bom. Então, a vida de José modificou-se do momento em que ele foi vendido. Aqui também fala que José, por todo esse cuidado exagerado que Jacó havia tido com ele na criação dele, José havia sido criado com um excesso de manias, de coisas que estavam prejudicando o seu caráter. Em se achar o preferido, aquilo já estava influenciando as próprias reações de José. José então é vendido e na caminhada, literalmente, que os escravos, quando eram vendidos no deserto, os escravos iam amarrados caminhando rumo ao Egito, né? Não iam confortavelmente a cavalo ou em outro tipo de transporte. Eles iam andando mesmo, eles iam andando, sofrendo e naquela estrada, né? E José, durante aquela caminhada, diz-nos aqui a serva do Senhor que a cabeça de José amadureceu como se de um dia para o outro, numa mudança de comportamento como ele jamais teria tido durante uma vida inteira se ele tivesse estado em casa. Na cabeça de José, durante a sua caminhada para o Egito, passava na sua mente as histórias que Jacó contava juntamente com Raquel, passava as histórias que Jacó contava de Abraão e de Isaac, passava os milagres que Deus havia realizado durante a vida anterior dos patriarcas. Todas aquelas histórias foram fermentando na cabeça de José, e José confuso, para tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo com ele. Mas no caminho, a sua mente mudou de tal forma que, olhando para Deus e confiando naquele mesmo Deus que havia sido o Deus de Abraão, de Isaac e do seu pai Jacó, José mudou o comportamento da sua vida, esquecendo-se de olhar só para as tristezas e para a desgraça, na visão dele, que havia acontecido. Olhando para frente, confiando em Deus, José sabia naquela caminhada de que Deus estava com ele. E aí eu faço a primeira indagação nesta noite para nós. Quando as coisas piores acontecem na nossa vida, quando a gente olha para todos os lados e parece que não tem solução, quando você olha e vê que acha que só tem desgraça e as coisas cada dia pioram mais do que as outras, o que você e eu fazemos? José
saiu de uma casa confortável, de um lar onde era amado, onde havia centenas de servos, dezenas de servos que servindo. José era o patrão, era o filho querido, amado da família, para uma cisterna no meio do deserto. Dali José foi retirado e foi colocado vendido como escravo, indo para o Egito, para ser vendido como escravo. Chegando no Egito, José é vendido para a casa de um homem rico, que era a casa do Potifar, e lá Potifar, com o passar dos anos, foram 10 anos de convivência. Durante esses 10 anos, o Potifar foi gostando dele, passando a tratá-lo como um filho, e José se tornou um escravo livre. Apesar de continuar sendo como escravo, José era tratado como um escravo livre, e Potifar colocou todas as coisas nas mãos de José. Mas como diz aquela lei, se alguma coisa tiver que dar errado ou ficar pior ainda, as coisas voltaram a piorar para José. José experimentou as artimanhas da mulher do Potifar, montou o esquema, tentou seduzi-lo para que ela se relacionasse com ele, e José, sempre dando valor aos seus princípios, disse não, 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 e fugindo, até o dia que foi caluniado pela mulher, foi levado para a prisão pelo Potifar, e lá ficou mais 3 anos preso. Dentro da prisão, José poderia ter olhado para trás e ter dito: Senhor, agora que as coisas estavam todas se encaminhando e ficando bem na minha vida, aparentemente todas as dificuldades haviam passado e agora começa tudo de novo. Quem sabe José pode ter pensado assim. E José foi para a prisão. Dentro da prisão, José não ficou se queixando. José não ficou olhando para trás e tentando procurar desculpas para não fazer nada, para ficar insatisfeito, choramingando ali o tempo todo e reclamando da vida. Não, José, mais uma vez, olha para o seu Deus e diz: Senhor, qual plano tu tens aqui que deseja realizar através da minha vida? Diz: olha, mas se assim umas coisas estavam tão boas e de repente começaram a piorar de novo, a gente sabe, passou isso pela cabeça de José. Então, do palácio, José volta novamente para o calabouço, lá para as escuras prisões do Egito. Só que José não se embananou, na linguagem nossa, acerca deste momento, porque José olhava para o seu Deus e tentava descobrir quais eram as lições que ele queria que tirasse. De lá, José se encontra com 2 homens que provavelmente até ele já conhecia, que era o padeiro-chefe e o mordomo-chefe da casa do faraó, né? Porque José era bem relacionado na casa do Potifar, e o Potifar era o chefe da guarda do faraó, uma espécie do serviço secreto especial que guardava a segurança do rei. Então José era aquela pessoa que se relacionava com pessoas importantes ali dentro de casa e tudo, e certamente já havia estado também perto do faraó e conhecia de uma maneira indireta ou direta também os 2 indivíduos que haviam sido jogados na prisão. Lá na prisão, lá estavam os 2, e José, ao invés de reclamar da vida, procura agora tentar fazer alguma coisa útil dentro da prisão, onde Deus pudesse usá-lo. E lá na prisão, José acha uma tarefa importantíssima a fazer: se relacionar e conversar com as pessoas e trazer ânimo e entusiasmo para a vida daqueles que estavam presos. Com o passar do tempo, o carcereiro, o chefe lá dos presos, começa a ver em José novamente alguém especial. Entrega nas mãos de José tudo o que acontecia ali dentro daquela prisão. Veja, Potifar já havia entregue para José tudo o que acontecia na sua casa. Mas José foi para a prisão por uma calúnia. Chega na prisão, o carcereiro entrega para José toda a administração dos prisioneiros. E os 2 têm um sonho. E naquele sonho, o sonho deles era que um deles ia morrer e o outro ia ser restabelecido à presença do faraó. No caso, o mordomo-chefe. O padeiro ia morrer e o mordomo ia ser restabelecido dentro de 3 dias na presença do faraó, que era o rei do Egito. E assim aconteceu. José então pede para aquele homem que se lembre dele. Só que o homem, depois que se restabelece na presença do rei, do faraó, aquele homem simplesmente esquece de José. E José passa mais 2 anos na prisão. Até que um dia, o próprio rei, faraó,
tenha um sonho também, que daqueles 7 anos de fartura, 7 anos de fome, que viriam sobre o Egito, e o mordomo-chefe, ao ver aquele drama que estava acontecendo no palácio, daquele incômodo que o faraó estava sentindo de ter recebido o sonho e não saber interpretar, faraó já havia chamado todos os sábios, os oficiais, e havia contado o sonho para todas as pessoas lá no reino, e ninguém sabia dar a resposta. O mordomo se lembrou então do sonho que ele havia interpretado para ele quando ele estava lá na prisão, e a maneira como José administrava as coisas, o caráter de José, e a maneira como tudo aquilo que José disse se cumpriu. E anos depois, então, na presença do rei, o mordomo resolve se lembrar da pessoa de José. Conta então para o faraó chama José lá da prisão, convoca para que ele possa estar à sua presença. José já estava com a barba crescida, cara de prisioneiro mesmo, apesar de ser uma espécie de chefe dos prisioneiros. Coloca-se uma roupa, dá-se um grande banho para José, penteia o cabelo e dá aquele banho de loja, e lá José perante o faraó. Lá chegando, acontece essa história desse verso, conforme lemos no início. Agora, o que nós gostaríamos de recapitular com a igreja a partir desse geral da história, alguns aspectos da vida e da trajetória de José. Poderíamos dizer que José experimentou 5 momentos na sua vida desse vai e vem, vai e vem, vai e vem, de onde ele foi extraindo lições preciosas e retirando força da fraqueza de onde não existia, pelo poder que Deus havia, pela presença do poder de Deus na sua vida. Daquelas histórias que foram contadas. Lembra daquele verso que Salomão diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele? Isso aconteceu na vida de José como uma experiência prática. Tudo aquilo que José havia recebido de sua mãe Raquel e do seu pai Jacó, ao ficar em casa, José estava experimentando de forma prática na sua vida, restabelecendo a sua confiança com o seu Deus. Então nós poderíamos resumir assim as trajetórias da vida de José: da casa do seu pai para a cisterna, de uma vida perfeita para uma vida solitário e quase morto na cisterna. Um dia no seio da família, dias depois, a 70 quilômetros de distância aproximadamente, da casa de José para aquela cisterna onde os seus irmãos o jogaram fora, o jogaram no fundo. José então é retirado dali, é vendido como escravo. A segunda trajetória da vida de José, daquela cisterna para o mercado de escravos. Aqui conta que esse, como falei no início, foi os dias que modificaram a maneira de José ver a aparente desgraça que estava acontecendo na sua vida. Ali José mudou o seu pensamento, olhou para o futuro, confiou em Deus e trabalhou em função de se restabelecer. A terceira trajetória nós vemos do mercado até a casa de Potifar, como falamos. Do mercado de escravos, escolhido como escravo, comprado como escravo, a passar 10 anos na casa do Potifar, se relacionando ali como filho, como falamos, sendo colocado nas suas mãos todas as coisas. O quarto trajeto da vida de José, como escravo, como prisioneiro, lá interpretando o sonho dos dois, do padeiro-chefe e do mordomo. Aparentemente a sua vida é restabelecida, mas como se diz no ditado, se alguma coisa tem que piorar, poderá piorar e vai piorar. Piorou de novo e José foi levado como escravo, como prisioneiro, pelas falsas acusações da mulher do Potifar. Essa foi a quarta trajetória importante na vida de José. E a quinta e última, quando José sai da prisão para assumir o cargo de maior importância, o segundo de maior importância nas terras do Egito, como governador do Egito. Os irmãos acham que José, aquele José que havia saído, que era mimado pelos seus pais, teria condição de cuidar do Egito? Teria condição de administrar todos aqueles 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, tendo sobre seu comando toda a terra do Egito e estabelecendo negociação com todos os países e nações e pessoas que se dirigiam ao Egito para comprar alimento, porque só tinha lá? Os irmãos acham que aquele menino
do passado, antes de ser vendido como escravo, teria condição de se estabelecer como um grande governador do Egito? Deus havia preparado José através das provações e das dificuldades. Essa é a segunda grande lição que a gente pode tirar da vida de José nesta noite. Qual seja, independente do que esteja acontecendo com cada um de nós, é um desemprego, é dificuldade financeira, é dificuldade familiar, é problema com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os vizinhos, no trabalho, seja o que for, a dificuldade imaginável que você pode estar se passando na sua vida agora, seja a pior das situações que já tenha passado comigo ou com você, em todas elas, Deus tem como objetivo nos aperfeiçoar para um dia nós estarmos nas melhores posições possíveis do reino eterno. As dificuldades que nós experimentamos são utilizadas por Deus para burilar, para aperfeiçoar o nosso caráter, assim como Ele fez com o caráter de José, levando ao segundo maior posto de ocupação nas terras do Egito. Em toda a trajetória de José, dessas cinco trajetórias de José, nós podemos ver que em todas elas José foi abençoado. Eu separei aqui 7 maneiras pelas quais Josué foi grandemente abençoado. A primeira delas, foi abençoado na casa de seus pais. José era uma pessoa querida na casa dos seus pais, usufruía de tudo, era uma bênção para a família, apesar dos problemas familiares. A segunda grande bênção, José foi abençoado ou não foi lá na cisterna, ao não morrer lá no fundo, quando foi jogado pelos seus irmãos? Foi. Rubem, que era o primogênito, disse o quê? Não vamos matar não, para a gente não ficar com a consciência pesada, vamos tirá-lo da cisterna e vamos vendê-lo. Um dos irmãos falou. José foi abençoado, porque José poderia ter ficado na cisterna e teria morrido. Antes a venda como escravo do que a morte. José então foi grandemente abençoado ao sair daquela cisterna que tinha sido lançada aquela sentença de morte. A terceira bênção na vida de José. José foi abençoado como escravo. O Potifar passou a tratá-lo como um filho. Deus abençoou tanto que José dominou a situação de tal forma que era a pessoa especial dentro da casa do Potifar. Quarta grande bênção, José foi abençoado como um mordomo fiel na casa do Potifar. Apesar do assédio da mulher, das dificuldades da idolatria, os irmãos pensam que José estava lá numa boa, servindo ao seu Deus, e não tinha nenhuma influência perniciosa, idólatra, lá no ambiente em que José estava se relacionando. Imagina a casa do Potifar, um homem de alta posição no Egito, deuses por tudo quanto era lado, hábitos mundanos, hábitos idólatras, cerimônias e tudo mais. E José estava lá, no meio daquele todo negócio, firme na fé, caminhando como Deus havia colocado, traçado e ajudando a ele. Muitos de nós teríamos dito assim: ah, Senhor, mas foi num momento de fraqueza e tal, não tinha como eu escorrer, não tinha como eu perder, ou eu fazia ou perdia meu emprego. José não pensou nisso. José sabia que como poderia eu pecar diante de meu Deus e cometer tamanha maldade, foi o que vinha na cabeça dele. Sabe por que José sobreviveu em meio à idolatria do Egito? Porque Deus estava no seu coração. E durante a sua vida, desde a sua infância, José havia acalentado um relacionamento com Deus capaz de superar qualquer dificuldade. E essa é a terceira grande lição da vida de José que a gente precisa experimentar nessa noite. Que tipo de relacionamento com Deus eu tenho cultivado durante toda a minha vida? Quanto tempo eu tenho dedicado todos os dias nos meus momentos com Deus para que eu me fortaleça quando as provas vierem? Sabe essas provas que você e eu enfrentamos nessa vida, dessas como essas que eu citei, desemprego, problema familiar, separação, finança e tal, vai ser fichinha, irmãos, em uma comparação às dificuldades que a gente vai enfrentar nos últimos dias, quando as coisas começarem a acochar e não está muito longe. Quando o mundo se voltar contra os remanescentes de Deus, eu e você passaremos provas que jamais imaginaríamos na nossa mente experimentar para permanecermos fiéis frente ao nosso Deus. José estava em todo aquele ambiente pernicioso da idolatria egípcia, mas mesmo assim
pelo fortalecimento que ele havia recebido do seu Deus, José não fraquejou, porque ele sabia em quem ele cria, e ele estava certo de que Deus estava com ele, apesar dos problemas. Às vezes nós olhamos para os problemas e a nossa primeira reação quando vem os problemas é: Senhor, por que você me abandonou? Deus havia abandonado Jó? Deus havia abandonado Paulo nas prisões? Não, Paulo estava cantando juntamente com Silas em uma das vezes em que houve aquele terremoto. E tantos outros personagens que passaram por grandes dificuldades, tais como de José, e esses homens haviam acalentado e desenvolvido um caráter capaz de superar qualquer dificuldade. Mas José também foi abençoado como preso. Lá na prisão, Deus influenciou José para que José fosse uma bênção para a prisão. No meio dos prisioneiros, ser alguém que pudesse se relacionar e trazer uma mensagem, quem sabe até dar o seu testemunho e falar do seu Deus também para aqueles prisioneiros. José foi, sexto aspecto, foi abençoado também como um homem de Deus. José era um homem que podia ver o futuro, a sua visão ia muito além das coisas que estavam acontecendo ali na vida dele. Mas José olhava para aquilo que Deus estava preparando para ele, que ele não entendia certamente naquele momento, mas sabia pela confiança que ele tinha, que algo especial havia sido reservado por Deus para a vida dele. E ele não abandonou a Deus, não se maldisse, não achou que Deus o tinha desamparado, mas colocou a mente voltada em Deus e prosseguiu para a frente. E a sétima grande bênção, abençoado perante como grande governador do Egito, nesse verso 38. Faraó disse: acaso acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Imagine a humilhação experimentada pelo faraó, depois de ter chamado todos os seus mais renomados sábios e entendidos, ter que chamar um escravo dentro de uma prisão para elucidar um sonho que ele havia tido, que poderia que o estava perturbando. Imagine a humilhação que Faraó teve que se submeter para reconhecer que nada que estava nas mãos dele, de tudo aquilo que havia sido preparado no Egito, os deuses, os magos, os adivinhos, os feiticeiros, os sábios, os líderes, os oficiais, os assessores, ninguém tiveram que recorrer a um escravo estrangeiro lá na prisão. Foi ou não foi uma grande bênção para José? José foi tirado de lá então para ser erguido ao segundo mais alto posto do Egito, depois de todas essas coisas. Poderíamos olhar e entender o seguinte: José era um homem de visão. José era um jovem que tinha uma visão de futuro, e por isso ele foi chamado como sonhador pelos seus irmãos. Lembra de quando ele começava a contar os sonhos, os irmãos diziam: olha, lá vem um sonhador. O dia que José contou o seu sonho, até mesmo para Jacó, Jacó disse o quê? José, o que é que você está dizendo? Eu e sua mãe iremos nos prostrar diante de você. Mas na verdade Jacó sabia no íntimo do seu coração que Deus tinha um plano especial para José. Ele disse aquilo na frente dos outros filhos para tentar amenizar a situação, mas Jacó sabia que Deus preparava algo especial para José. José então era um homem de visão. Ele sabia que Deus tinha algo para ele, além de todas as crises e as dificuldades que ele havia enfrentado. Mais tarde, ele prova ser um homem de visão, dando as ordens a respeito de tudo aquilo que haveria de acontecer durante os 14 anos no Egito. José também era um homem de caráter. São marcas de uma pessoa abençoada. José era um homem de caráter. Dificuldade, não reclamou. Tentação, sobreviveu. Preferiu ser passivo de morte do que trair o seu Deus. E na verdade a gente sabe que Potifar conhecia a mulher que tinha, e conhecia o servo que tinha. José já havia estado lá na casa do Potifar durante 10 anos. O caráter e a integridade e a fé de José e o testemunho que José dava no meio daquela casa davam para o Potifar a plena convicção de que José não havia feito aquilo com a sua esposa. Mas para limpar a barra e limpar a reputação da casa,
Potifar mandou José para a prisão, porque o que José possivelmente teria feito, que seria se relacionar com a sua própria esposa, traindo, seria caso de ele ser morto. Por muito pouco, Faraó mandou matar o padeiro-chefe. A Bíblia não diz exatamente o que foi, mas certamente foi algo muito mais simples. E o possível erro que José teria cometido com a sua esposa era caso de morte, mas o Potifar conhecia o caráter e o testemunho de José e sabia que José não tinha feito aquilo. Por isso José não foi morto pelo Potifar, mas foi colocado na prisão. Quem sabe Potifar arranjou aquilo ali como uma maneira, além de limpar a barra da família, a reputação da família, quem sabe uma esperança de que as coisas viessem à tona, né? Mas aí o caráter de José foi grandemente apresentado durante todas as terras do Egito. Terceira grande marca da pessoa abençoada que foi José: a simpatia e a empatia que José tinha por onde chegava. José era aquela pessoa que contaminava o ambiente de maneira favorável. Só não conseguiu com seus irmãos por causa do seu pai, com certeza. Mas José era aquele camarada que, ao chegar como escravo na casa do Potifar, logo conquistou a confiança de todo mundo. José, ao chegar na prisão, conquistou a confiança do faraó. José, ao ir perante o governador, ao faraó, o grande rei do Egito, conquistou a confiança também do rei do Egito e estabeleceu-se durante todos os anos como um grande homem. Está aí até hoje na história, contaram na Bíblia, através desses 14, 15 capítulos que contam do Gênesis, do capítulo 37 ao 50, que conta acerca da vida de José. José, portanto, era essa pessoa que influenciava positivamente o ambiente onde ele chegava. Não era aquele camarada que todo mundo olha e diz: "Vim, rapaz, só vive reclamando, olha, ele só vive lá, tudo é ruim, tudo tá péssimo, a vida tá se acabando." Para a visão de José, o mundo podia estar se acabando, mas a fé dele estava firme e ele sempre influenciava e tinha uma oportunidade de dar um conselho, de dar um testemunho, como ele fez na prisão para o padeiro-chefe e para o mordomo-chefe, né? Recebendo o sonho, procurando conselho, interpretando o sonho. José era essa pessoa que influenciava o ambiente por onde ele chegava. Quarto, José aproveitou a oportunidade. O que foi que ele disse lá na prisão para o mordomo-chefe? Lembra-te de mim quando estiveres lá na frente do faraó. Oportunidades, muitas vezes a gente deixa passar as oportunidades e nem se liga que Deus está colocando ali uma oportunidade na nossa frente. Então, a gente muitas vezes querer estar olhando a vida só como se maldizendo das coisas. Muitas vezes as oportunidades passam pela nossa frente e porque a gente pode estar sempre carrancudo, reclamando e sempre com a visão para baixo, você não olha as oportunidades que estão passando pela frente. Querido, dificuldades todo mundo tem. Não conheço um que não tenha dificuldade. Eu não conheço, até hoje não apareceu. Mas em todas elas não há tempestade que não passe, que não venha a bonança depois, diz a palavra de Deus. E com José foi do mesmo jeito. José também era aquela pessoa que, apesar dos tempos difíceis, ele tinha sempre um olhar do lado positivo para ver as coisas, mostrando que Deus estava no comando. Vemos também a coragem de José, a coragem de largar até mesmo a sua posição lá e ser submetido à prisão, coragem de ir perante o faraó para elucidar o sonho do faraó, coragem para se estabelecer como governador do Egito. Os irmãos imaginam que no momento em que José foi chamado perante o faraó para ser o governador de todas as coisas, na hora do rei do Egito ter dado aquele veredicto, é você que vai fazer, será que não passou um friozinho na barriga de José? Na minha teria passado com certeza. Mas José estava preparado. José era um homem de coragem porque ele tinha Deus no seu coração. José era a sétima característica desse homem abençoado, o perdão. Não vimos hoje porque a história de José ela já é muito longa e não dava para a gente conversar, mas os últimos capítulos falam da maneira como José quis conhecer os irmãos, se os irmãos haviam ou não mudado aquela maneira difícil e nojenta de ser das coisas, a maneira como eles eram antes e a maneira como eles estavam no momento que eles estavam perante ele. O final da história nós vimos que o perdão que José estendeu para todos os irmãos.
Queridos, isso é muito lindo e faz parte dessa personalidade, da marca de alguém que é abençoado por Deus. Oitavo, a esperança na justiça divina. Como falei, José em nenhum momento olhou somente para trás, mas ele olhava para o que Deus havia de realizar na vida dele. José conhecia as histórias e tudo aquilo que seu pai havia contado, e tudo aquilo ali fervilhava na mente e no coração dele. E José sabia de que Deus havia de, com a sua justiça, restabelecê-lo em algum momento da sua vida. José saiu como prisioneiro, como escravo, vendido pelos seus irmãos, com 17 anos de idade. Um adolescente. Hoje em dia, menino de 17 anos de idade já está até casando, já é criminoso, já é chefe de quadrilha. Mas na época as pessoas até que eram mais ingênuos, né? Na minha época, 17 anos, não sabia quase nada, era uma pessoa muito, muito simples, né? Eram as pessoas, isso há pouco tempo. Imagine na época de José. Então José, com 17 anos, era um menino, uma criança ainda, que teve de experimentar toda essa dificuldade, até os 30 anos de idade, no momento em que ele assumiu como governador do Egito. Foram, portanto, quantos anos? 13 anos de altos e baixos, de descidas para o poço, para a prisão, e subidas para a casa do Potifar, para a frente do rei, para ser governador do Egito. A vida de José, assim como a minha, como a sua, foi cheia de altos e baixos. Ninguém tem somente vida boa nessa vida, porque nós estamos vivendo uma vida e num mundo de pecado. E as coisas vão piorar muito mais, e nós precisamos estar muito fortes para experimentar as dificuldades que virão. Então, a vida de José foi como um eletrocardiograma, assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E a minha e a sua também vai ser assim, até a gente ser transformado para as mansões eternas. Ninguém aqui vai usufruir do paraíso, porque Deus não quer isso. Porque se nós somos apegados às coisas do mundo, sem ter muita coisa, imagine se não tivesse Covid, se não tivesse doenças, se não tivesse câncer, se não tivesse desemprego, pobreza, dificuldade, separação, gente ruim olhando para a gente. Imagine se você queria pensar no céu. É ou não é, irmãos? Se o mundo já tem essa desgraça como esse mundo é, a gente já gosta daqui, imagine se fosse um paraíso. Aí é que ninguém ia pensar no céu mesmo. Essa é que é a verdade dos fatos. Concluindo todo esse emaranhado de coisas, nós trazendo agora lições espirituais para nós. Eu separei aqui 5 que eu não vou comentar porque o tempo não me permite mais, mas fica aqui para a nossa reflexão. Primeiro deles, não assuma dificuldades familiares como irreversíveis. A de José poderia ter sido, mas 13 anos depois voltou o seu pai, a sua família, levou todo mundo para o Egito, foram habitar lá na terra de Gósen. José era de muita importância, né? Levou alimento, trouxe a família, estabeleceu a família numa região muito boa, longe da idolatria, uma região próspera, onde dava para se plantar, para se colher e tal. José passou 13 anos na dificuldade, mas no momento em que ele restabeleceu-se, ele pôde restabelecer e superar as dificuldades familiares que ele havia tido. Não aceite o ódio como uma coisa fatal na sua vida. Quer que você sinta por alguém ou sabe que alguém sente por você. Terceiro, não caia naqueles túneis sem fim das dificuldades, da angústia, da ansiedade, da frustração, da depressão. Se você tem algum tipo desse sentimento, procure um profissional, se for preciso. Tome algum remédio se for preciso, mas nunca deixe de lado a confiança e a esperança na presença de Deus na sua vida. Não admita a existência de problemas perpétuos. Não há tempestade que dure para sempre, queridos. Um dia vai vir a bonança, não sei se 7, 14 anos como experimentou José. Para alguns de nós as dificuldades são rápidas, para outros são anos de dificuldades. Mas em todas elas, temos visto nessa lição da Escola Sabatina desse trimestre, que Deus se utiliza dos momentos difíceis para transformar o nosso caráter e nos preparar para a vida eterna. Então esses crisóis que a gente experimenta, tem que ser vistos por nós como oportunidades. É fácil? Não é fácil quem está no momento do crisol ver, mas pelos olhos da fé, podemos ter a mesma esperança que José e tantos outros tiveram. Olhar para frente e para o alto, sabendo que Deus tem preparado momentos melhores para a nossa vida. Não tenha medo de crescer de repente. Vocês acham que José, da prisão para o maior posto do Egito, segundo maior posto, de um dia para o outro, foi fácil? Não.
Será que José não teve um pouco de aquele medo humano assim e tal? José teve, com certeza. José sabia da grande responsabilidade, mas José disse não. José aceitou de imediato, porque sabia que aquilo ali não era coisa dele, era algo de Deus. E até no momento em que José foi dar a interpretação dos sonhos para o faraó, José poderia ter dito assim: eu te darei o sonho, porque eu sei interpretações. Em nenhum momento José enalteceu-se diante do maior do Egito. Foi o que José disse naquela circunstância: o Deus do céu, Deus vai te dar a interpretação. O que foi que Daniel disse perante Nabucodonosor? O Deus do céu há de dar a interpretação. Não tenha medo de crescer de repente, e não desperdice as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Às vezes a gente deixa de pegar uma oportunidade boa com medo, achar que não está preparado, achar que ainda não é agora a vez e tal. Ergue a cabeça, bota a confiança naquilo que Deus coloca na vida de cada um de nós e bola para frente. Olhar para trás só vai nos trazer para baixo, para a cisterna, para a prisão, para a escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos reservou grandes coisas, portanto não acredite que existam situações imutáveis. Penúltimo, não se assombre diante dos desafios. Posso me lembrar aqui agora, quando Josué foi distribuir a terra, cada um das tribos ali, um queria uma terra, um outro queria outra, cada qual procurando ver qual era a melhor terra que podia receber. Qual foi a terra que Caleb pediu para Josué? Os irmãos lembram? As montanhas dos Enaquins. Lembra da história? Caleb escolheu a parte mais difícil para habitar. José e tantos outros também fizeram a mesma coisa, não se assombrar diante de grandes desafios. E por último, não esqueça nunca de onde você veio. José sabia quem ele era. José sabia qual era a sua identidade como filho de Deus. José sabia que era herdeiro de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você sabe quem você é? Sabe de onde você veio? Sabe para onde você vai? Você sabe qual é a sua identidade que Deus tem trabalhado para a vida eterna? Pois é assim que Deus deseja nessa noite que você pense. E eu vou ler de novo o primeiro verso que nós lemos, e já chamaria aqui o pessoal que vai cantar a última música, para a gente de pé já cantar. O verso 38 de Gênesis 41. Faraó perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Tem você acalentado no dia a dia da sua vida o Espírito de Deus? Tem você tomado decisões diárias, passo a passo, ou no bem ou no mal, ou na bonança ou na tristeza, para você caminhar rumo às mansões eternas? Tem sido você um instrumento usado nas mãos de Deus e um duto de bênção para as outras pessoas, como José foi? Nessa noite, eu gostaria que os irmãos saíssem com uma convicção daqui, de toda essa história que a gente contou e que poderia ter contado muito mais, que isso aqui dá uma semana inteira para se falar um pouco todo dia. Podem subir. José tinha a vocação de transformar tragédias em bênçãos. Isso Deus quer de mim e de você também. Que nos crisóis da vida que a gente enfrenta, nas tragédias que eventualmente a gente experimenta nessa vida, Deus quer que eu e você sejamos bênçãos para aqueles que nos rodeiam, como instrumentos a serem usados nas suas mãos para abençoar as pessoas. Que Deus possa abençoar-nos nessa noite, a mim e a você, para que sejamos assim como José. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Hino de número 471, confiei no meu Senhor.
Cristo, honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Oremos. Grandioso e eterno Deus, o exemplo e as lições incontáveis da vida de José são exemplos vivos daquilo que precisamos ser hoje, da vida que experimentamos hoje, dos altos e baixos que temos no nosso dia a dia. Queremos olhar esta vida, Senhor, da maneira como José olhou, não olhando para trás, para a escravidão, para o poço, para a prisão, mas olhando para as coisas do alto, como porta-vozes e como bênçãos vivas para todos aqueles que nos rodeiam, para onde quer que estejamos, no trabalho, na vizinhança, que as pessoas possam olhar para nós como instrumentos usados por Ti, frágeis e pecadores como somos, mas como instrumentos usados pelo poder do Teu Santo Espírito, esse mesmo Espírito que dominava a vida de José e de tantos outros servos na Tua palavra, Senhor, possa dominar a nossa vida também, apesar de nós mesmos. Transforma o nosso caráter, a nossa vida e conduz-nos no dia a dia, um passo de cada vez para as mansões eternas, fazendo-nos superar entre os altos e baixos dessa vida. Saibamos, pelo poder do Teu Santo Espírito, ser vitoriosos todos os dias. Que não nos esqueçamos de tomar, Senhor, deste maná, desta seiva viva diária, do nosso culto familiar, do nosso momentos a sós contigo, dos momentos em que não tem ninguém olhando, mas que nós estamos ali aos Teus pés, Senhor, bebendo da água viva que emana da Tua palavra, a fim de estarmos sendo transformados pelo Teu Santo Espírito. Ser com cada um que aqui está, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos poderosamente. Faz-nos como Josés modernos. É o que nós Te rogamos e Te pedimos em nome e pelo sangue poderoso de Jesus. Em nome dEle Te agradecemos. Amém. Hino de número 602. Graça, amor e comunhão. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós, que estejam para sempre.